grupos, você falou no seu texto uma coisa muito interessante, né? Aqueles grupos específicos, onde o perigo de transmissão está muito perto, né? Tipo, quem que é... Acho que todos são vulneráveis, né? Se você for pensar, por exemplo, a mulher lá ficou viúva, arrumou um homem, esse homem mantém em segredo, ou uma mulher, né? Hoje, esse novo parceiro mantém em segredo o seu passado, ou passou por alguma coisa desapercebida no passado. Sim. E pode infectar. Mas tem grupos mais vulneráveis. Bom, fala aí da sua experiência pra gente. Eu prefiro, na verdade, não usar esse termo grupo de risco, porque traz, de certa forma, uma... estigmatizar os grupos, porque dentro de determinados grupos tem pessoas que têm mais ou menos comportamento de risco, que se expõem mais à infecção. Algum desses grupos, o número dessas pessoas é maior. Sim. Tá? Mas por que eu falo assim de não ter os grupos de risco? Porque qualquer indivíduo que tenha relação sexual pode encontrar nos seus contatos sexuais alguém que não tenha nem sinal ou sintoma que possa estar carregando ali um agente que vai transmitir. Agora, as pessoas que têm parcerias sexuais múltiplas, tem muitos parceiros, pessoas que têm relações sexuais com um encontro ocasional, que não conhece bulhufa sobre a vida sexual daquela pessoa que está se encontrando, pessoas que têm encontro pela internet, aqueles grupos e tudo, porque tem estudos demonstrando isso, tá? Tem uma taxa de incidência maior de doença sexualmente porque justamente por não conhecer, isso. Justamente por ser, essas pessoas têm que dobrar o cuidado, triplicar o cuidado. Tem que dobrar o cuidado. E entre essas pessoas, por exemplo, estatisticamente, o que a gente chama de HSH, que são os homens que têm sexo com outros homens, tem uma possibilidade maior de encontrar, porque as pessoas que variam parceiro e não usam preservativo. Tá? Eu costumo dizer assim, se você pega um profissional do sexo que usa preservativo em todas as relações, e uma pessoa que está se iniciando a vida sexual, que não tem informação nenhuma, ela é mais suscetível do que o profissional que está usando o preservativo direitinho. Então, é se colocar em risco. Então, grupos, eu entendo até que tem um extrato populacional que é mais vulnerável, porque dentro desse grupo tem mais pessoas com comportamento de risco, entendeu? Não é o grupo em si, mas são as pessoas que fazem o Eu lembro quando a gente estava no Emílio Ribas, era interessante, né? O HIV foi considerado como doença dos gays, né? Exatamente. Começou e na realidade, assim, né? A gente via, eu lembro que eu vi uma moça, ela pegou dentro do casamento, o marido tinha uma vida, tinha amantes, tinha uma vida sexual fora do casamento, não se prevenia. Sim. Levou, e ela pegou numa época triste, a época de 95, né? Perdemos que era amigos, o paciente, né? que a primeira internação ele escapava, a segunda escapava, ou patinava, escapava, quando era a terceira internação ele internava para morrer. Você não tinha os coquetéis, você não tinha nenhum tratamento. E eu peguei várias mulheres que pegaram dentro do casamento. Aliás, isso era uma constante. Quer dizer, o profissional do sexo começou a se cuidar mais, o múltiplo parceiro começou e a mulher era desavisada. Exatamente. Hoje, por exemplo, eu atendo no meu serviço do CRT, que é o serviço de atendimento de DST, muitos profissionais do sexo, tá? E a maioria das pessoas que vêm, na verdade, tem vulvovaginite, às vezes nem é sexualmente transmissível. Pode ser uma vaginose bacteriana, que é uma alteração do pH da vagina e tudo. Por ter muitas relações, a única dessas, né, que realmente é sexualmente transmissível, das vaginoses, da vaginite ou vulvovaginite, é a tricomoníase. Então, essas mulheres se cuidam até no sexo oral. Qual é o risco que elas correm? Por causa da questão econômica, algumas pessoas pagam a mais para elas não usarem o preservativo. E aí é onde ela se coloca. Então, mostrando que o preservativo é fundamental. É fundamental para bloquear, para proteger a pessoa. Não é 100%, obviamente, porque tem áreas, as DST pode ter em áreas extragenitais, que pode, por exemplo, o beijo, lesão de boca, que pode transmitir, mas os órgãos genitais estando cobertos, você vai reduzir bastante a chance de
de transmissão de doenças sexualmente No sexo anal, a pessoa é mais vulnerável a contrair o sexo anal uma é considerado... IST do Isso. que o vaginal? Isso. Tem um estudo mostrando o gradiente de risco. O sexo anal é uma atividade sexual de muito risco, porque tem mais trauma, tá? A área não foi preparada exatamente para a relação sexual, então tem muito pequenos traumas e a possibilidade de transmissão é maior. Colocasse num gradiente assim, sexo oral, vaginal e anal seria o que tem mais risco. Entendeu? Você falou uma coisa muito interessante também, agora, e isso culminou agora com uma moda chamada chemsex. Já ouviu falar de chemsex? Não? Não? Já ouvi. Você está desatualizado, hein? Chemsex é a mistura do prazer sexual com a mistura do prazer de alto consumo de drogas. Então o cara fica lá usando droga um fim de semana, 2, 3 dias seguidos e tendo relações ali, 2, 3 dias seguindo, misturando o prazer. E você falou uma coisa muito interessante. Quando você parte para ter o prazer sexual, se você faz uso de bebidas, drogas, se você, alucinógenos, você está muito com risco muito maior de se expor às ISTs. Por quê? Porque você, nessas circunstâncias, você negligencia os meios de prevenção. Você imagina uma pessoa cheia do queleléu, vai usar preservativo? Não usa, esquece, né? Então, as drogas associadas ao sexo é um fator que potencializa muito, né? E muitas vezes a possibilidade de transmissão por negligência nos meios no uso dos meios de proteção, né? Proteção. Então, essa coisa da droga utilizada com sexo, e droga, considera aí a bebida alcoólica uma das importantes, entendeu? Sim. Ela é lícita, né? É lícita, né? Então, você toma a bebida para desinibir, e de repente também desinibe totalmente. Não vamos usar preservativo, deixa o pau rolar aí. Como exatamente. Aí não dá certo, né? É verdade. Quando nós bebemos bastante, quando a pessoa usa droga, o nível de atenção cai, e fora isso, o cérebro, né? O cérebro, ou seja, aquela parte do cérebro que nos faz ficar preocupados em pegar a doença, nós acabamos desarmando o nosso cérebro. Exatamente. E, portanto, nós acabamos... Perde a racionalidade. Verdade. Perdendo a razão... Nós temos os mecanismos de contrabalanço, né? Que são liberados... Os freios e os contrapesos do cérebro. Liberados, né? nessa hora daí. Então, e a sexualidade, como você disse no início, é uma coisa explosiva, ninguém domina. Você não vai dizer, hoje eu não quero fazer sexo, mas você encontra uma pessoa que te interessa... tá lá na festa e tal, cara, não, hoje eu não, você tá ali no ambiente, a chance de você ter relação é alta se você encontrar alguém ali. E não é só relação, tá na balada, a balada do beijo, né? Todo mundo sai beijando todo mundo, né? Parece que é um concurso de beijo, né? E se... A mononucleose infecciosa, né? Que é a doença do beijo. Né? O pessoal vai para Bahia, volta todo mundo com gânglio, né? A mononucleose. E não é só a mono. Se tiver um condiloma na boca, vai transmitir, já era. Se tiver um treponema na boca, já era. Precisa que tenha o bicho. Se não tiver o bicho, só que esse bicho você não vê. Esse é o então, problema. Além da proteção, quem adora ir pra balada, beijar os outros lá, tá? O cara não vai ter relação, mas vai beijar pra caramba. Vai beijar, vai pro rastreio depois. Vai pro rastreio e vai tratar. É isso aí. Eu acho que toda vez que você submete a um risco, né, você deve procurar algum cuidado. Mas eu só beijei, doutor. Beijou, mas quantos? Né? 4, 5. Teve festa do beijo lá. Vai pro rastreio. Eu acho que está certo. Eu acho que a gente deveria, pelo menos, se preocupar, né, tendo o conhecimento de que eu posso estar adoecido, melhor dizendo, infectado, sem que apresente nenhum sinal ou sintoma da doença. E tem forma de você rastrear, realmente, exames laboratoriais que podem fazer o rastreio. São tranquilos de você fazer, enfim. Hoje o SUS, né, oferece isso. O SUS oferece isso amplamente, nós vamos discutir isso já.